Princípios Gerais de Trânsito e de Segurança Rodoviária. O Sistema de Circulação Rodoviária. O homem, elemento principal do sistema, o veículo, a via pública, as condições ambientais. Em face do perigo que representa o trânsito de veículos automóveis, só pode autorizar-se a condução a quem prove reunir as qualidades necessárias para a poder executar em segurança. Os progressos da técnica com a introdução nos veículos de sucessivos aperfeiçoamentos, designadamente ao nível da potência e velocidade, entre outras características, além dos problemas ligados à construção e conservação das vias, suscita questões que são reguladas pelas leis de trânsito. O Código da Estrada e demais legislação complementar contém regras indicativas do modo de proceder nas vias públicas, regras de responsabilidade e medidas de segurança preventoras da violação da ordem jurídica. O sistema de circulação rodoviária é composto pelo homem, que atua como condutor e como peão, pela via, onde se processa a ação, pelo veículo, elemento que liga o homem enquanto condutor e a via. À medida que o tráfego automóvel cresce, nasce a necessidade de definir, com mais precisão, o comportamento a exigir aos utilizadores da estrada. Desta forma, os aperfeiçoamentos introduzidos nos meios de locomoção determinam um condicionamento mais apertado da condução dos veículos e a adoção de normas mais complexas. Portanto, urge que todo o condutor conheça as regras de trânsito e as cumpra rigorosamente, mantendo-se a par da legislação, uma vez que a ignorância da lei não aproveita a ninguém. Qualquer candidato a condutor tem necessariamente que ser avaliado do ponto de vista psicomotor. Tem que aprender as regras e sinais de trânsito. Tem de conhecer os indicadores técnicos do automóvel. Tem de perceber as diversas fases psicossociológicas a que pode estar sujeito no ato da condução e tem que perceber que não é o único condutor nem o único utilizador da via pública, não devendo esquecer a sua segurança, a segurança dos outros e dos seus próprios passageiros. Também é necessário ter em conta que a condução não é sempre a mesma e que varia de acordo com vários fatores externos ao homem, tais como condições ambientais adversas, mau estado das vias, excesso de tráfego e de fatores internos relativos ao homem, como por exemplo o cansaço, o acidente, falha humana como fator dominante. Embora existam outros fatores externos ao homem, podem contribuir para a ocorrência de acidentes, tais como o mau estado da via, a maior parte deve-se a falhas humanas, das quais as mais relevantes são a incorreta avaliação do tráfego, a velocidade excessiva e a desatenção. Assim, o comportamento do condutor é vital, sendo que deve, durante a condução, abster-se de praticar quaisquer atos que possam prejudicar a condução com segurança. Ou seja, como a principal causa dos acidentes é o homem, as causas principais que dão origem a acidentes são controladas por este e são: o estado físico e psicológico do condutor, a fadiga, a ingestão de álcool, medicamentos ou drogas, a velocidade e as manobras perigosas, o desrespeito pela sinalização e regras de circulação. Função da condução. Na análise da tarefa de condução, o condutor tem por função ver, pensar e atuar. Conduzir é uma atividade complexa, que implica que o condutor se adapte constantemente a novas situações e desafios. Assim, enquanto conduz, o condutor tem de recolher informação através da audição e da visão, analisar e identificar essa informação, tendo de estar lúcido e calmo, antecipar e prever as situações que podem afetar a sua condução, estando atento ao que se passa à sua volta, dominar o veículo, controlar as suas reações. Tempo de reação. Principais fatores que o influenciam. Tempo de reação é o que decorre entre a percepção de uma nova ação e o exato momento em que o condutor atua. Não é o mesmo em todas as pessoas e aumenta com o avançar da idade. No entanto, o tempo de reação melhora extraordinariamente se o condutor conduzir atento e concentrado.
Nesse caso, consegue prever o perigo e o tempo de reação torna-se quase instantâneo. Se estiver distraído, reage tardiamente. A distração, a sonolência, a fadiga, o álcool, a droga e a reação de certos medicamentos dificultam a ação do raciocínio e, portanto, aumentam o tempo de reação. Em situações normais, este tempo de reação situa-se entre os 0,5 a 1 segundos, conforme o grau de atenção do condutor. A distância que o veículo percorre durante o tempo de reação é tanto maior quanto maior for a velocidade do veículo e quanto mais tempo o condutor demorar a reagir. Distâncias. Distâncias de reação, de travagem e de paragem. A distância que o veículo percorre durante o período de reação, a chamada distância de reação, varia de acordo com a velocidade instantânea do veículo, assim como a travagem e a necessária imobilização do veículo. Para exemplo, transcreve-se no quadro seguinte o cálculo das distâncias de imobilização de um veículo às várias velocidades, considerando que o seu condutor reagiu prontamente, com o tempo de reação de 1 segundo. A distância de travagem é a extensão que o veículo percorre entre o momento em que o condutor pisa o pedal para travar e aquele em que o veículo para. Esta distância varia não só com a velocidade do veículo, como também com o estado dos pneus, a eficácia dos travões e o estado do pavimento, piso molhado, escorregadio ou arenoso. Somando-se a distância de reação com a distância de travagem, obtém-se a distância de paragem. Distância de segurança. Distância lateral e distância em relação ao veículo da frente. O condutor de um veículo em marcha deve manter a distância lateral suficiente para evitar acidentes entre o seu veículo e os veículos que transitam na mesma faixa de rodagem, no mesmo sentido ou em sentidos opostos. Distância de segurança em relação ao veículo que se segue à sua frente é aquela que o condutor deve guardar desse veículo, de modo a poder evitar acidentes em caso de paragem ou diminuição de velocidade deste. A distância de segurança depende de diversos fatores, tais como o estado físico e emocional do condutor, tipo e estado mecânico do veículo, travões, suspensão, pneus, tipo de carga que transporta e seu estado de acondicionamento, tipo e estado do pavimento, condições atmosféricas e ambientais, visibilidade, intensidade do tráfego. Em certas zonas de vias rápidas é frequente existirem marcas de segurança pintadas na faixa de rodagem, que indicam a distância de segurança recomendada que os condutores devem guardar em relação ao veículo precedente. O sinal vertical aconselha o condutor a guardar do veículo precedente pelo menos 2 marcas.